Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje, iniciamos falando sobre as declarações de Zelensky em seu encontro com seus comandantes militares. O presidente, para variar, disse que a Ucrânia precisa urgentemente de mísseis mais avançados, tanto para garantir a defesa do país quanto para tentar mudar os resultados no campo de batalha. Ele falou isso no seu discurso noturno depois de uma reunião com os principais comandantes militares. O foco foi no desenvolvimento da indústria de armamentos, algo que tem sido uma prioridade desde o início do conflito com a Rússia, que, como sabemos, já dura mais de 2 anos e meio. Zelensky comentou também sobre a importância dos drones e da guerra eletrônica, mas deu ainda mais ênfase mesmo à necessidade de mísseis ucranianos. Ele espera que esses mísseis possam trazer avanços rápidos, tanto nas linhas de frente quanto em ataques em território russo. Como ele mesmo falou, os resultados precisam ser alcançados mais rapidamente. No ano passado, Zelensky já havia falado sobre produzir drones, mas agora, com os combates ficando ainda mais intensos, o foco passou a ser nos mísseis. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, comentou que nos próximos meses o país deve anunciar novos tipos de mísseis, inclusive os balísticos. Bom, gente, mudando de assunto, parece que a Ursula von der Leyen não quis pegar leve dessa vez e foi bem direta nas críticas ao Viktor Orbán. Na verdade, usou indireta. Ela destacou falhas históricas e econômicas e ainda acusou ele de transformar a Hungria numa porta dos fundos para interferência estrangeira. Durante uma sessão que foi bem agitada no Parlamento Europeu, lá em Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia se virou para Orbán, que estava ali bem pertinho, e mandou críticas bem incisivas, contrastando a postura do líder húngaro em relação à Ucrânia com a resistência dos húngaros de 1956 contra a opressão soviética, assunto sobre o qual comentamos recentemente aqui no canal. Na verdade, ela nem chegou a citar o nome de Orbán, mas deu para ficar claro o recado. Ficou no tom de indireta de Facebook ou do Twitter. Ela disse mais ou menos assim, que ainda há alguns que culpam essa guerra, não pela sede de poder de Putin, mas pela sede de liberdade da Ucrânia. E aí ela perguntou, eles também culpariam os húngaros pela invasão soviética de 1956? E não ficou só nisso, ainda completou dizendo que não existe nenhuma língua europeia onde paz signifique rendição e soberania seja sinônimo de ocupação. Gente, ela falou isso logo depois que Orbán apresentou as prioridades da presidência da Hungria na União Europeia para os próximos 6 meses. E aí, como vocês acham que o pessoal reagiu? Bom, essa sessão, que era para ser mais rotineira, acabou virando uma verdadeira bagunça. De um lado, alguns parlamentares aplaudindo o Orbán e do outro, o pessoal apoiando a von der Leyen. E teve até uma versão barulhenta da música Bella Ciao, um hino antifascista que fez a presidente do parlamento, Roberta Metsola, ter que pedir ordem, e ela chamou a atenção do pessoal dizendo que aquilo não era a Eurovision. Depois que Orbán criticou a participação da Europa no comércio global, a von der Leyen não deixou barato e rebateu, falando das políticas econômicas da Hungria, como taxas para empresas estrangeiras, restrições a exportações e contratos públicos concedidos para poucos beneficiários. O Orbán tentou se mostrar como um defensor das fronteiras da Europa, mas a von der Leyen lembrou que as autoridades húngaras soltaram mais cedo da prisão pessoas condenadas por tráfico humano. Ela disse que essa atitude não era lutar contra a migração ilegal na Europa, era apenas jogar o problema para o vizinho. Ela também criticou a Hungria por não seguir a promessa da União Europeia de reduzir a dependência de combustíveis fósseis da Rússia. Segundo ela, em vez de procurar fontes alternativas de energia, um dos Estados-membros, ou seja, aquela indireta para a Hungria, simplesmente procurou outras maneiras de comprar combustível fóssil da Rússia. Gente, mas o bate-boca continuou e o Orbán respondeu dizendo que ficou surpreso com o que ouviu e acusou a von der Leyen de usar a Comissão Europeia como arma política. Ele rejeitou qualquer comparação entre os eventos de 1956 e a invasão russa na Ucrânia e reafirmou a visão dele de que a estratégia da União Europeia na guerra é uma estratégia perdedora. Ele também frisou que não vai aceitar que a unidade europeia signifique vocês nos dizem o que fazer e nós ficamos calados. Além das críticas de von der Leyen, o Orbán ainda teve que lidar com as críticas do Péter Majgár, um dos maiores rivais dele no momento. O Majgár, que antes fazia parte do círculo próximo do partido Fidesz, acusou o Orbán de transformar a Hungria no país mais pobre e corrupto da União Europeia, citando problemas como a imigração, trens deteriorados e hospitais em péssimas condições.
Mas nem tudo foi ruim para o Orbán. Ele acabou recebendo apoio de alguns parlamentares da extrema-direita, como o alemão René Hust, que elogiou a ação decisiva dele sobre a migração. Já Ursula von der Leyen, que via sendo criticada por não ser duro o suficiente com a Hungria, recebeu elogios por sua postura firme. E para completar, dentro do parlamento lá em Estrasburgo, a Transparência Internacional da Hungria organizou uma exposição para mostrar projetos financiados pelos contribuintes da União Europeia e da Hungria que, segundo eles, eram absurdos e desnecessários. Entre os exemplos estavam torres de observação financiadas pela União Europeia, uma ciclovia que foi declarada perigosa e uma praia sem a infraestrutura prometida, onde só tinha um aviso de banho por sua conta e risco. Gente, agora vamos dar um pulinho na Ásia e aproveitarmos para comentar sobre um teste de ICBM que a China fez em setembro. Primeiro, eles levaram um míssil sem chamar a atenção por mais de 1.000 quilômetros até o ponto de lançamento e depois usaram bases remotas e satélites para acompanhar o trajeto desde a ilha de Hainan até o Pacífico Sul. Então, esse voo do ICBM chinês não foi só um teste qualquer, teve um lado operacional e também uma pegada diplomática. 6 analistas de segurança e 4 diplomatas avaliaram o lançamento no dia 25 de setembro e falaram que, além de mandar uma mensagem política forte em meio ao aumento de armas nucleares da China, esse teste era muito necessário para a força de foguete do Exército de Libertação Popular. Eles precisavam provar que o dissuasor nuclear deles realmente funcionava. E olha que interessante, gente, Pequim chegou a avisar os Estados Unidos, a França e a Nova Zelândia antes do lançamento. Demonstrando um pouco de diplomacia nessa ação. A Austrália, por exemplo, só foi avisada algumas horas antes de que teria uma atividade planejada, mas sem muitos detalhes. E outros países do Pacífico também ficaram preocupados com esses testes de mísseis balísticos na região, pedindo para que eles parem. Como disse o Hans Christen, diretor do projeto de informação nuclear da Federação de Cientistas Americanos, isso acabou permitindo que os chineses fizessem um teste com um perfil de ataque completo. Em termos operacionais, é um passo bem importante, e o teste representa a validação operacional de todo o sistema. Olha só, gente, a questão aqui não é o ineditismo, tá? Nos últimos anos, a Força de Foguetes da China tem feito vários testes. Segundo o Pentágono, só em 2021 eles lançaram cerca de 135 mísseis balísticos. Mas quase todos esses testes foram em áreas isoladas, tipo nos desertos da China. Desde 1980, eles não faziam um teste de longo alcance com uma trajetória mais realista, como os testes que os Estados Unidos, Rússia e Índia costumam fazer. Então, mesmo que a China tenha melhorado tanto em quantidade quanto em qualidade de ogivas, mísseis e silos, só um teste assim pode realmente mostrar se o sistema funciona direitinho e se é confiável. Esse teste, segundo alguns diplomatas e analistas, foi monitorado por satélites, estações de rastreamento e navios da China, inclusive nas ilhas do Mar do Sul da China e na Namíbia e na Argentina. Na época, 2 dos navios de suporte espacial mais modernos da China, o Yuan Wang 3 e o Yuan Wang 5, estavam lá no Pacífico. O Wang 3 estava navegando a noroeste de Nauru, enquanto o Wang 5 estava a leste dos atolls de Tokelau. E sobre onde o míssil caiu exatamente, o Ministério da Defesa da China só disse que a ogiva caiu em áreas esperadas e não deu muitos detalhes. Eles nem responderam aos pedidos de comentário. E outra coisa interessante, alguns analistas disseram que os Estados Unidos enviaram aviões de vigilância para acompanhar o míssil, mas as informações sobre o ponto exato de lançamento e onde ele pousou não foram divulgadas. A mídia da Polinésia Francesa relatou que o míssil caiu perto da zona econômica exclusiva do território francês no Pacífico, a mais de 11.000 quilômetros de Hainan. Timothy Wright, que é pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, falou que o teste deu ao PLA uma grande oportunidade de avaliar como eles conseguem rastrear voos longos de mísseis. Ele comentou que a rede de satélites, estações terrestres e navios de rastreamento da China ainda está evoluindo e que há dúvidas sobre o quão eficazes são essas capacidades de inteligência, vigilância e reconhecimento baseadas no espaço. Então, para esse teste, eles usaram um dos ICBMs mais antigos, o DF-31. Lançar ele lá de Hainan não foi uma escolha aleatória, é que dessa forma eles acabam evitando passar por cima de outros países. O pessoal comentou que o DF-31 mais próximo de Hainan fica a uns 1.100 km de distância, em Yibin, na província de Sichuan.
e fazer testes lá do interior da Ásia ou do Ártico até o Atlântico Norte seria bem mais complicado, tanto por questões geográficas quanto diplomáticas. O Japão e as Filipinas foram avisados sobre a possibilidade de queda de detritos no mar, mas algumas nações do Pacífico que estavam mais perto da zona da queda não receberam nenhum aviso da China. Na terça-feira, o presidente de Kiribati criticou o teste, dizendo que o país não recebeu nenhuma notificação prévia. E depois de ser informado, o governo da Nova Zelândia entrou em contato com os parceiros das ilhas do Pacífico. James Shah, um estudioso de segurança da China, comentou que Pequim deve ser bem cuidadosa com as reações negativas a esses lançamentos, porque também tem medo de se expor à vigilância dos rivais. Segundo ele, nós podemos ter certeza absoluta de que Pequim é mais do que cuidadosa quando se trata de proteger a verdadeira natureza e extensão de suas capacidades militares. Atravessando o Mediterrâneo, vamos falar um pouco sobre a situação em Gaza. Além das ordens de evacuação, as forças de defesa de Israel ordenaram de novo o fechamento de vários hospitais no norte de Gaza, incluindo os hospitais Kamal Adwan, Indonésia e Al-Auda. O Centro Al-Mezan para Direitos Humanos descreveu essa situação como um déjà vu, dizendo que todos nós já conhecemos os horrores que vêm depois de ordens assim. Quem também está levantando um alerta é o Grupo Internacional Médicos Sem Fronteiras. O pessoal que está no norte de Gaza descreveu a situação. Mahmoud, um guarda do MSF, contou que, de repente, ele foi informado de que precisavam sair do norte. Ele saiu de Jabali à noite sob bombardeios para buscar abrigo na casa de hóspedes do MSF em Gaza City. Segundo ele, a saída foi cheia de desespero, com bombas, mísseis e artilharia ao redor. Mahmoud desabafou que preferia morrer a ser deslocado para o sul, pois sua casa estava ali e ele não queria deixar tudo para trás. Sara Viristek, coordenadora do projeto do MSF em Gaza, também fez uma crítica à situação. Ela disse que essa tentativa de forçar milhares de pessoas a deixarem o norte de Gaza está transformando a região em um deserto sem vida e só piorando a situação no sul, onde o acesso à água, saúde e segurança já está praticamente inexistente. Segundo ela, é impossível imaginar mais pessoas sendo deslocadas para um espaço que já está superlotado. Ela também ressaltou que as pessoas têm enfrentado deslocamento constantes e bombardeios incessantes ao longo dos últimos 12 meses e que essa situação precisa parar imediatamente. O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, disse que centenas de milhares de palestinos e dezenas de instalações humanitárias foram afetadas pelas últimas evacuações forçadas realizadas pelos militares israelenses em Gaza, tanto no norte quanto no centro-sul do território. Entre sábado e segunda-feira, ordens de evacuação foram dadas para várias áreas no norte de Gaza, assim como para áreas em Deir al-Balá no centro e Canhunes no sul. Os riscos de que o acesso humanitário fique ainda mais restrito estão aumentando, principalmente entre o sul e o norte de Gaza. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.